Então, pessoal, como eu disse, essa aula eu vou falar praticamente, né? Vai ser uma aula onde a gente vai introduzir a questão do direito ambiental, que tem uma estreita relação com a questão da engenharia civil. Tem muitos engenheiros que trabalham, né, também, não diretamente, vamos dizer assim, somente na construção civil, a gente pensando em obra de edifícios, de casa, prédio, mas a engenharia civil é mais ampla que isso, né? Trabalha também, às vezes, na construção de pontes, de estradas, né, de ruas, trabalha também implantando condomínios, trabalha na engenharia, às vezes na mineração, trabalhando na área de minas, etc. Então, é bem amplo. Então, e ele tem é muito estreito essa relação sobre o direito ambiental. Então, hoje, então, eu vou falar um pouco sobre o direito ambiental, seus princípios, conceitos e objeto. Então, a gente vai, como eu disse, já nós vamos ter essa aula, tem uma aula gravada, que é um pouco mais aprofundado sobre isso, então eu vou falar só os princípios aqui do direito ambiental, e depois nós vamos entrar no estudo de impacto ambiental, plano de controle ambiental, e vamos falar do estudo de impacto de vizinhança, que é uma forma, vamos dizer assim, mais simples, né? Quando você está, às vezes, uma obra, uma casa, um edifício que não necessita, por exemplo, um estudo de impacto ambiental, que é mais complexo. Então, o direito, né, ele tem, vamos dizer assim, denominado de gerações, né? Seria a primeira geração, vamos dizer assim, seriam aquelas gerações de garantias clássicas, de garantias individuais, de garantias do direito do indivíduo, que então é o direito que também preserva também o direito político. Então, essa direito de primeira geração, vamos dizer assim, que seria a primeira base do direito, que assegura a liberdade. Então, a gente poderia estar dizendo isso. Então, a gente também, nós temos também vamos dizer assim, seria um outro andar, a gente poderia dizer assim também, seria o direito de segunda geração. Então, a primeira geração é a primeira base do direito, que é a liberdade do ser humano, a liberdade de se candidatar, a liberdade ao direito individual, ao direito político. E depois nós temos o direito de segunda geração, que assegura os direitos econômicos, direito que a pessoa tem de ter o seu bem, de ter o seu recurso, de ter a sua vida social, de constituir família, de ter suas relações sociais, os direitos culturais, de ter, né, de preservar aquilo que de geração em geração foi passada a ela, que é o direito cultural. E aí, nesse direito, a gente poderia dizer que o direito de segunda geração assegura a gente a igualdade. E o terceiro direito, que é o direito já é mais da titularidade coletiva, que não está com enfoque somente individual, que tem seus princípios na solidariedade ou fraternidade. E aí que encaixa o direito ambiental, porque o direito ambiental, a gente pode pensar, mas é o meu direito em desmatar, porque a terra é minha. Porém, aí cabe aí o direito de solidariedade, de fraternidade, o direito de eu estar pensando no outro, eu estar pensando no meu vizinho, quando eu decido, por exemplo, fazer um desvio de uma água, por exemplo, e falo, mas o rio passa na minha propriedade. Então, eu pensando desse jeito, o direito, quando a gente fala do direito de terceira geração, é o direito que fala na coletividade. Você não está sozinho nesse mundo, você tem que pensar no outro. E aí cabe o direito ambiental. O direito ambiental é quando uma empresa pode falar, não, eu vou minerar, eu vou
aqui tirar, eu paguei por isso, eu comprei a área, eu vou minerar, eu tenho direito nisso, nessa propriedade. Porém, aí o direito ambiental é porque todo um coletivo, toda uma comunidade vai ser impactada em relação àquilo. Então, por isso que é um direito de terceira geração. Primeira geração visa-se mais o direito individual, de liberdade, de igualdade, né, de ter o direito a como o outro tem a cultura, como o outro tem a questões econômicas e sociais, e o direito de terceira geração, o direito de solidariedade, fraternidade, que aí é uma visão que o direito tem de que ela não é somente, eu penso só no individual, mas eu penso no coletivo. E quando se pensa em meio ambiente, você não pensa em só uma pessoa, você pensa ali no coletivo. Então, essa é a base. Então, o direito de terceira geração é onde está embasado, né? Não que não esteja na outras, como alguns autores vêm dizer, mas é onde está embasado o direito ambiental. Então, a definição e classificação meio ambiente, então, meio ambiente. Então, ficou algo de duplicidade. Quando a gente pensa no meio onde a gente vive, a gente já está falando, no ambiente onde a gente vive. Então, esse termo, né, alguns autores, né, criticam esse termo meio ambiente, porque o meio já fala, é o meio onde se vive, é o ambiente onde se vive. Então, parece a mesma coisa. Mas se definiu, né, no Brasil, a terminologia de se utilizar meio ambiente. Quando você fala do ambiente, a gente vai entender um pouco mais quando a gente fala de meio ambiente. Então, não estou falando só de natureza, só de mata, só de selva, né? Então, é o ambiente onde o ser humano está ali. Então, o ser humano é o centro do direito. Nós estamos trabalhando em direito, a gente pode até falar de ecologia, é uma outra coisa, da biologia é outra coisa, mas ao direito, o centro, né, do direito é a pessoa, então ela, né, vai estar ali centralizando a lei voltada para o ser humano, para o homem. Então, na Espanha, acabou-se também cometendo, talvez, o mesmo erro ou não, né, conforme alguns autores falam, de dizer medio ambiente. Então, é meio ambiente, em espanhol também. E a Itália já chamou de ambiente, del ambiente. Então, já é ambiente. Em inglês, environmental. Então, que é também, em francês, se usa o mesmo termo para falar de meio ambiente, tá? Então, algumas palavras no inglês ela tem um significado próprio. Não se está usando, por exemplo, a gente fala meio, na língua portuguesa é terrível, né? Meio, por exemplo, meia, você pode falar meia entrada, você pode falar meia que se calça, né? Meia, então o mesmo termo às vezes é usado para várias coisas. Então, a gente tem uma definição, uma classificação então, a gente está falando aqui do direito, tá? A gente tem uma definição e classificação do meio ambiente. Tem um conceito na legislação que define legalmente o meio ambiente. Na Lei 6.938, de 81, no artigo 3, ele vem dizer, né, ele fala para os fins previstos nessa lei, tem de se pôr meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, a legislação, tá? A legislação define como meio ambiente conjunto de condições, de leis, de influências, interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E no artigo 2, no inciso 1, considera o meio ambiente como um patrimônio público. Isso é muito importante, muito interessante. Ele não é de um bem pessoal, ele não é um bem de uma empresa, ele não é um bem de um país, mas é um patrimônio público, a ser necessariamente assegurado e protegido. Então, é um bem
público, então, se ele é público, é o poder público que necessariamente tem que assegurar e protegê-lo, tendo em vista o uso coletivo desse bem. Tá? Então, aqui a lei, né, define o que é meio ambiente para a gente. Bem, a gente pode ainda ampliar essa definição e classificação, a gente pode dizer que o meio ambiente, né, ele é, como a lei propriamente diz, né, aqui, ó, ele é um meio ambiente físico. Tá? Então, a gente está pensando no meio ambiente físico, ou no meio ambiente natural, da natureza, a Mata Atlântica, o Cerrado ali, preservado, a floresta amazônica, mas meio ambiente extrapola isso. Quando a lei fala de meio ambiente, quando nós falamos de meio ambiente não é somente esse meio natural, ele vai além disso, porque ele é também, esse meio ambiente, ele extrapola, como diz ali, físico, químico e biológico, então você tem todo o meio químico que está envolvendo, todo o meio físico, todo o meio biológico que está ali. Então, é o ar, é a atmosfera, é o solo, é o ser vivo que parte ali, é a flora, é a fauna, é o homem inserido nesse. E o meio ambiente, ele extrapola isso, ele vai além. É o meio ambiente artificial. Que meio ambiente artificial? É considerado meio ambiente um meio ambiente construído pelo homem. Né? Os edifícios, as casas, os prédios, as ruas, etc., que o homem construiu, a barragem, tudo isso é considerado ambiente, tá? Não é um ambiente natural, mas é um ambiente artificial. Mas na legislação se incorpora esse meio ambiente artificial. E tem o seu meio ambiente cultural, quando a gente pensa da preservação histórica, de prédios históricos, quando a gente pensa da preservação cultural, que não tem como, às vezes, muitas vezes, apalpar, né? Então, a cultura, vamos supor, vamos dar aqui de Congado, por exemplo, né? Das festas de reis, por exemplo, festa do divino, que são cultura, o carnaval, né? De danças, né? As festas juninas, né? Tudo isso aí está se incluindo como ambiente também, e está ali, por exemplo, ambientes rupestres, ambientes de preservação que está ali, edifícios históricos, como a gente viu recentemente, né? Aquele edifício em Ouro Preto, né? Se desmanchar ali, um descaso do governo federal, estadual, municipal, né? Já estava há anos, já tinha dinheiro reservado para recuperar aquilo ali, para preservar aquilo ali, para que já sabia-se que aquele edifício ia cair, nada foi feito. O nosso país é isso, infelizmente é isso. E a cada dia isso piora, isso não melhora. A gente está vendo hoje o governo do estado de Minas, o cartão verde, né? Nem cartão verde a gente poderia pensar que é ambiental, né? O sinal verde para as mineradoras. Abriu-se as portas para as mineradoras, pode minerar, né? E aí tem um problema sério, que aí mais à frente nós vamos ver. Então, e o meio ambiente, quando a gente fala também, é o ambiente do trabalho, é o ambiente onde a gente se pensa, né, no trabalhador, no cuidado dele, né, na parte ergonômica, na saúde, na vida. Que ambiente é esse que a gente dá, qual a condição de a gente dá, que as empresas dão ao trabalhador. Bem, então, o meio ambiente, né, essa definição do meio ambiente dentro da legislação brasileira, ela tem 3 dimensões. Tem a dimensão humana, que está inserida nela, tem a dimensão ecológica e tem a dimensão econômica. Então, essa dimensão econômica, ela não está fora. E quando eu falo da mineradora, né, não é querendo criminalizar a mineradora. Então, porque principalmente no direito, né, na legislação brasileira, tudo isso está a serviço do homem, está a dispor do homem. Claro que um dispor do homem, entre aspas, que precisa passar por processos, né?
Mas se diante de uma necessidade iminente de vida, de sobrevivência humana, se precisar de retirar uma mata, de fazer algo, isso, né, é permitido, entre aspas, para que preserve a vida humana. Mas é o contrário que a gente não entendeu ainda. A gente tem que preservar o meio ambiente para que a vida humana continue. É o contrário, nós precisamos preservar para que a humanidade continue. As pessoas não estão entendendo isso muito claramente. E quando se fala de aquecimento global, fala assim, que, nossa, choveu para caramba, nossa, está gelando, frio, é exatamente isso. O aquecimento é a mudança climática. Não se viu uma seca tão longa, igual teve no Brasil. Há 90 anos não se via uma seca tão longa igual essa que teve esse ano. E, de repente, a gente tem uma chuva prolongada de grande intensidade, as chuvas não são bem distribuídas. Neymar, mas sempre teve enchente. Sempre teve, eu me lembro de enchentes, quando pequeno, na minha cidade, né? Tinha enchente, e normalmente as enchentes vinham, ocupavam casas, porque as casas estavam em lugares indevidos, né? E não o contrário. Você tem acidentes naturais, você tem riscos ambientais que fazem parte da vida, mas isso, né, atinge a vida humana quando ela está no lugar errado, ou está usando de forma errada esse meio ambiente. E aí o que a gente está vendo, né, é uma alteração climática, que houve alteração climática ao longo, né, da história da humanidade, antes até da história da humanidade, você teve alterações climáticas na vida na Terra, enormes. Então, mas que tiveram seu dano à vida, tiveram seu dano em outras eras, e que ocasionou perdas enormes. E nós estamos realmente indo para um caminho, talvez sem volta. Eu me preocupo particularmente, talvez com meus filhos, eles não vão sofrer tanto, mas neto, bisneto, vocês vão perceber isso, né? Nós estamos sofrendo muito isso já. E aí nós temos uma crise energética, aí a gente tem uma crise econômica, por causa da crise energética, a gente tem uma crise energética, e eu sou ligada à área agrícola, né? A questão dos adubos fertilizantes aumentaram muito, porque as reservas também estão em falta. Vai chegar um ponto que vai acabar. E hoje se produz com grande quantidade de fertilizante. Mas se você não percebe isso, atente a isso. As reservas de fertilizantes no mundo, elas vão acabar. Não vou falar que amanhã, que é daqui a pouco, não, né? Mas as reservas de fertilizantes tendem a acabar, e com isso necessita-se, para produzir alimento, para isso, esses fertilizantes, certo? Então, é algo que a gente tem que pensar. Bem, e tem outras definições, a gente tem a definição legal, né? Tem outras pessoas ligadas ao direito, autores ligados ao direito, como Sérgio Ferraz, Diego de Figueiredo Moreira Neto, falam meio ambiente é o conjunto de técnicas, regras, instrumentos jurídicos, organicamente estruturado para assegurar um comportamento que não atente contra a sanidade mínima do meio ambiente. Então, sempre o direito ele está focando na preservação, para assegurar a qualidade ambiental. Conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos sistematizados e informados por princípios apropriados que tenham por fim a disciplina do comportamento relacionado ao meio ambiente. Então, na verdade, a questão legal, o instrumento legal, jurídico, né, são regras e instrumentos. Para quê? Para disciplinar comportamentos ligados à questão ambiental, na forma de uso, na forma de cuidado, na forma, no momento que você vai apropriar-se ali daquele recurso natural que está ali, ou que você vai usar aquele espaço. Então,
são leis que protegem aquilo e que são novas. Se a gente pensar ao longo da história, que já tiveram tantas leis, né, são novas, são leis de 1970, 1986. Pô, mas é velho, Neymar. Não, para o direito, a gente pensar na história da humanidade, essas leis são novas. A questão ambiental foi muito nova. E em pouco tempo, o Brasil, se a gente for pensar na história da Europa, gente, a gente pensar na história da Europa, né, que tem aí muito antes de Cristo, né, ali aquele tempo, falar assim, mas eles destruíram tudo, igual alguns governantes do Brasil, mas a Europa vem falar do Brasil, preservar, mas eles destruíram tudo. Bem, vamos pensar que a gente tem 500 anos, né? Você tinha os índios aqui, e você tem eles ainda hoje que continuam, né? A presença deles ali é que garante a preservação até, né? Então, que o homem, vamos dizer assim, o homem moderno, o homem, a civilização, né, entre aspas, chegou a 500 anos, e o que conseguiu destruir? Pensando lá na Europa, na Ásia, na África, o que nós já destruímos no Brasil não é pouca coisa, né? É algo voraz, que claro que veio com os portugueses, que veio com os holandeses, que veio com os franceses, que veio com os ingleses, e que voraz no nosso, por exemplo, no início do nosso ouro. Boa parte do ouro português foi para pagar a Inglaterra, para proteger os portugueses contra a Guerra de Napoleão. Então, tem muito ouro nosso. A Inglaterra sempre foi um colonizador que destruiu os seus colonizados, né? Acabou com o seu colonizado, a não ser nos Estados Unidos, né? Mas vieram e vorazmente destruiu isso. Então, o direito ambiental é um conjunto de princípios, normas jurídicas que buscam regular os efeitos diretos e indiretos de ação humana no meio, no intuito de garantir à humanidade presente e futura o direito fundamental ao meio ambiente, que está ligado isso aqui, né, ao desenvolvimento sustentável. O direito ambiental tem essa ligação ao desenvolvimento sustentável, que é garantir esse meio ambiente para nós, saudável para a gente viver. E quando a gente pensa saudável para a gente viver, que a gente não corra risco da nossa casa cair, não corra risco da nossa casa ser inundada, que é a nossa casa também, como eu falei, não é só a mata, porque quando a gente pensa em ambiental, a gente só pensa no mico-leão dourado, a gente não pensa no boto. Sim, tudo isso é extremamente importante. Aí você vai falar, mas o que tem a ver com o boto? A gente não percebe a relação que existe, o equilíbrio que existe no ambiente, né? E quando a gente entra desequilibrando isso, é que surgem as pragas e os problemas. Vocês podem ver lá nas pragas do Egito, né, que uma praga está relacionada à outra, né, que é o predador dela. E quando na agricultura, né, que você planta, né, a monocultura, só milho, só soja, você propicia aquela doença ou aquela praga, você dá o alimento que ela mais gosta o tempo todo ali, em fartura. Você desmata, põe ali pastagem, aí você tem a cigarrinha da pastagem, aí você tem gafanhoto, aí você tem problemas de largata no milho, você tem doenças sérias na soja, e aí as pragas, né, elas encontram o alimento em fartura, elas vão se multiplicando. E aí você elimina aquele predador dela, aquele inimigo natural. É igual o que acontece ambientalmente aqui no Brasil. Entra com escargot, né, com aqueles caramujos do centro da África, aqueles caramujos africanos. Aqueles bichos não têm o inimigo natural deles. Procriam igual louco, e aquilo começa a ir transmissores de doença. Aquilo começa a infestar. Então, umas aberrações que a gente faz no meio ambiente, que a gente traz, que a gente não tem a formação correta e introduz ou traz, como, por exemplo, o javali que trouxeram, né, que começou no Triângulo Mineiro, em Goiás, e que aquilo cruzou com o porco e surgiu o javaporco, que começou a
a devorar várias lavouras, etc. Hoje é até permitida a caça do javapô. Então, o meio ambiente é para a gente usufruir dele, sim, de maneira racional, de maneira inteligente, garantindo para gerações futuras. Tá? Tem jeito de usar uma mata de maneira ecologicamente correta? Tem. E tem estudos para isso. Pode achar que não, tem até para mata, floresta amazônica, mata atlântica. Você tira a madeira ali para sobrevivência, deixa outras para que outras venham, né? Que às vezes você tem que plantar outras, ou a regeneração é natural que aconteça, mas você não desmata tudo, quando você deixa o solo coberto, aquilo não vira erosão, aquilo não vira deserto, né? E aquilo vai regenerando e vindo outros, e aí você tem um manejo ecológico daquela floresta, daquele ambiente. Existe técnica, isso pode estar ao serviço da humanidade de maneira correta. O grande problema é a ganância humana, de ter mais do que o outro, de querer mais e mais. As pessoas vão procurar ouro lá na Amazônia. Você acha que para quê? Por que esse governo hoje libera tanto mineração lá? Por quê? Peraí. Uma ganância, né? A gente não come ouro. Tá? Então, assim, não, vou lá. O desejo, né, do dinheiro, do poder. Infelizmente é isso, é o que predomina ainda no Brasil. E hoje a predominância, né, deixa destruir, que isso aí é bobagem, que não tem nada a ver, não, infelizmente, né? Então, o direito ambiental não está preocupado apenas com o ambiente natural, como eu disse, condição física da terra, do ar, da água, né? Ele abarca o ambiente humano, a saúde, outras condições sociais produzidas pelo homem, que afeta o lugar dos seres humanos. Então, o direito ambiental, o foco, né, o centro é o ser humano. O centro não é o meio ambiente. E que muita gente, principalmente se pegou isso em Minas Gerais, principalmente que tem muita mineradora, né? Porque vem lá os verdinhos, porque vem lá os ecologistas, que não pode ter. Sim, ainda bem que se tem esse, senão Minas Gerais já tinha virado um lamaçal, como Brumadinho, né? Ainda bem que se tem eles. A gente vive hoje uma circunstância das mineradoras, né? Essas barragens aí, em Congonhas, extremamente risco, as populações ali vivem um risco tremendo. O que eles ganham em troca disso? Dá emprego, Neymar, dá emprego, viu? Se não fosse a mineração ali, Congonhas não ia ser nada. Será? Será mesmo? A gente vê lá Barão de Cocais, e outras tantas outras cidades que, com risco, as pessoas dormem com medo daquele arrebentar e matar. Que vida é essa? Que vida é essa, gente? É algo muito triste, né? Então, Michel Prier, né, vem dizer que a concepção teleológica do direito ambiental, o direito do ambiente, constituído por um conjunto de regras jurídicas relativas à proteção da natureza e à luta contra as poluições, né? Então, não é só a questão de preservar a mata, de preservar o minério, né? A gente pode ali minerar, né? Depois você compor aquela área ou colocar uma outra área como aquela, né? A gente tem formas, mas a questão também não é só essa, mas a questão da poluição, do gás, do esgoto que é jogado no solo, que é jogado no rio. Né? Ainda nós vivemos um grande problema de coleta de esgoto no Brasil, seríssimo. Né? A gente vive sérios problemas que é uma burrice tamanha, né? Que está lá o rio limpo, aí o que a gente faz? A gente joga o esgoto nele, joga o esgoto no rio, aí a gente, para pegar a água do rio para a gente beber, a gente tem que limpar a água do rio para beber, porque nós jogamos esgoto nele. Olha que coisa burra, né? Coisa burra que acontece em Belo Horizonte, ali do lado nosso, ali, rios que fluentes ali do Arrudas e demais, que vão ser fluentes lá do São Francisco. Então a gente joga o esgoto lá dentro para depois tirar. Olha que coisa burra, meu Deus do céu.
né? Por que não trata o esgoto e depois joga uma água limpa no rio? Então, infelizmente é isso. E a gente vê, a gente tem ali, estou fazendo um trabalho com o pessoal ali em Venda Nova, ali com o Capão, com o pessoal que a gente estava ali no reflorestamento, ali, vendo ali, andando ali ao longo do riachozinho, todas as casas lá com o caninho para fora para jogar no esgoto ali do rio, que depois a água vai ser utilizada para a gente beber. Assim, é uma imbecilidade, né? Assim, que não tem tamanho. Então, o direito ambiental, a gente tem, vamos dizer assim, 3 vertentes. O direito ambiental, ele visa pelo direito ao meio ambiente. Então, o que quer dizer isso? Pelo direito. Você que está me ouvindo, sua família, seu filho, seus pais, ele tem o direito pelo meio ambiente, pelo ambiente que o contorna, né? Pelo ar, pela água, pelo solo, pela mata, pela beleza natural. E ele também tem o direito sobre o meio ambiente. Nós temos o direito sobre o meio ambiente, de uso do meio ambiente, de uso da madeira, de uso do minério, de uso da água, né? De uso do solo, de uso do alimento que vem desse meio ambiente. A gente tem o direito sobre esse meio ambiente. E quando a gente fala isso, a gente pensa na humanidade, no ser humano, né? E o direito do meio ambiente. Aí o ambiente tem o seu direito, vamos dizer assim, né? De pensar. Já pensando, né, na vida futura, né, já na preservação histórica, na preservação de construção, na preservação aí de coisas, né, ambientais, como cavernas, como tantos outros meios aí. Então, o direito humano fundamental cumpre a função de integrar os direitos à saudável qualidade de vida, ao desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos naturais. Então, pelo direito ao meio ambiente, direito sobre o meio ambiente e direito do meio ambiente. Então, seriam essas 3 vertentes aí que o direito descreve. Então, vamos falar um pouco dos princípios do direito ambiental. Não princípios. Agora, falando do princípio no direito, destaca Canutilho que os princípios jurídicos fundamentais são aqueles historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na consciência jurídica e que encontraram uma recepção expressa ou implícita no texto constitucional. Os princípios do direito, né, se a gente fala dos princípios também do direito ambiental, que está lá na 3ª geração, eles são da Constituição. Então, a Constituição é a lei magna, ela é a maior de todas. É a maior de todas. Tanto que a gente vê, isso é anticonstitucional. Quando se faz uma lei que ela é anticonstitucional, ela erroneamente ela não pode ser aprovada, porque ela fere a Constituição, que é a lei maior. Então, os princípios do direito são os princípios que foram introduzidos na Constituição. E temos os princípios do direito ambiental também. Então, violar um princípio é muito mais grave que violar uma norma. Estão entendendo? Porque os princípios, gente, são as bases do direito, são as bases da lei, são as bases das normas, das regras. Então, violar um princípio é muito mais grave, né, que violar uma norma. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade quando nós erramos ou agravamos um princípio. Tá? Então, conforme o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra o todo, o sistema, subversão de seus valores fundamentais. Então, quando a gente vai contra um princípio ou agride um princípio, representa uma insurgência contra a própria sociedade, contra o próprio sistema, é uma subversão. Tá? Não é simplesmente
cometeu um ato falho, ou cometeu uma falha, ou cometeu uma regra, um problema de trânsito, né? Quando você agride o direito constitucional, né, que a gente estava ouvindo falar muito, o princípio do direito democrático, né, a gente está indo na subversão de seus valores mais fundamentais, que a gente está agredindo. Então, é pior do que fazer, por exemplo, estacionei em lugar errado, uma norma, uma regra, tá? Então, a gente vai entrar agora, então falei um pouco do que é princípio, né, no direito, vai entrar agora dos princípios do direito ambiental. Quais são os princípios do direito ambiental agora? Não do direito como um todo, mas do direito ambiental. Então, primeiro princípio, o princípio da prevenção, da precaução. Inicialmente pensaram-se que esses dois termos eram iguais, prevenção e precaução, mas não são iguais, né? Sim, se a gente for ver, talvez a palavra é a mesma coisa, mas no princípio do direito ambiental ele é diferente. A prevenção é quando eu já sei que aquilo ali eu já sei o problema que aquilo ali vai causar. Um exemplo, eu vou fazer um corte no terreno e eu tenho que fazer um talude, eu tenho que revegetar aquele talude. E eu sei ali os princípios que regem aquilo, que aquilo ali pode desmoronar e talvez matar as pessoas que estão ali embaixo. Então, ali tem um princípio da prevenção. Então, eu preciso prevenir aquilo. Eu não posso construir embaixo, ou se eu vou construir, eu tenho que fazer um talude, eu tenho que fazer um muro de arrimo, eu tenho que fazer uma obra de engenharia ali para que não cause danos à vida. Então, aí é o princípio da prevenção. Então, quer dizer que eu já sei pela ciência que aquilo ali vai causar problema. Então, se eu pegar esse copo e se eu deixar ele cair, eu sei que ele vai quebrar, ele é de vidro, né? Então, eu já sei o que vai acontecer. Então, eu previno a fazer isso. Então, eu já sei que ele vai cair, eu vou colocar ele longe, se eu esbarrar nele, eu vou quebrá-lo. Da precaução, existe uma diferença, né? De prevenção e precaução. Então, aplica-se a prevenção quando verifica a necessidade de afastar o dano, que já foi devidamente definido e demonstrado de maneira certa e determinada por expert. Tá? Ensina Mukai que o princípio da prevenção encontra seu fundamento legal na Lei 6.938, que eu falei, né, nos incisos, no artigo 2, no inciso 1, 4 e 9. Então, qual a diferença de prevenção e precaução, Neymar? Qual que é a diferença? Então, prevenção, eu já sei que aquilo vai causar um dano. Então, eu já previno, eu já faço uma obra para aquilo não causar um dano. Ou eu já previno para que, vamos supor, eu estou mexendo num loteamento e tem um rio abaixo e que se chover, por eu ter exposto o solo, vai assorear o rio e vai levar solo para o rio. Então, o que eu faço? Eu faço uma barragem de contenção, por exemplo, né? Então, eu já previno, porque eu sei que aquilo vai. A precaução é quando eu não sei o que pode ocasionar. A ciência desconhece aquilo. Vamos supor que os transgênicos, por exemplo, né, que está aí no mercado, hoje muito nós comemos transgênicos sem saber. Então, aquilo foi inserido, né, foi uma transformação genética realizada em laboratório, que é diferente quando a gente tem aí os milhos foram melhorados, as sojas. Hoje a gente se produz tudo no Brasil, quase por causa dos melhoramentos genéticos. Esse melhoramento anterior, ele não era feito no laboratório, ele era feito em campo, cruzava, se pegava o pólen de uma planta, né, e punha em outra, era algo controlado. Esse meio, não, eu pego um pedaço de um gene, tá? Às vezes de uma bactéria e põe no milho. Então, eu pego aquele gene da bactéria e ponho no milho. E aí o milho, ele produz uma toxina daquela bactéria que uma largata, ao comer, ela morre. Então, aquela praga que era do milho vai morrer ao comer o milho. Então, eu coloquei no mercado um milho transgênico, que eu não sei o efeito dele na saúde humana. E o milho que vai sair dali, o grão. Então, aí é uma precaução. O que eu faço? Eu proíbo, porque eu desconheço. Né? Então, normalmente,
né, o princípio da precaução originou-se na década de 60 na Alemanha. Essa palavra aí, Wassergympresse, aplica-se quando a informação científica é insuficiente. Então, não tem um conhecimento científico. Por exemplo, se um novo combustível, se uma nova obra daquele estilo, ela vai dar certo. Então, ela é inconclusiva ou incerta e haja indicações de que possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas, dos animais ou proteção vegetal possa ser potencialmente perigoso e incompatível com o nível de proteção escolhido. Então, normalmente, se precaver, né, e não prevém, mas precavem, proibindo, às vezes, o último. Né? Então, isso aí está na precaução, né? O princípio 15 da Declaração do Rio, ECO 92, assim consagrou o princípio da precaução, com o fim de proteger o meio ambiente. O princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos estados de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaças de danos graves ou reversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Então, vamos dizer, existe uma diferença na prevenção e precaução. Prevenção, eu vou prevenir porque eu sei o problema que pode dar. Precaução, eu vou precaver porque eu não sei o problema que pode dar. Se eu sei, não é precaução, já é prevenção. Tá? Outro princípio ambiental, do direito ambiental, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, como eu já falei lá no início, eu não vou ficar repetindo muito não, até para o nosso tempo. Então, o centro, né, a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana é o centro da ordem jurídica democrática no país. Então, na legislação brasileira, na Constituição brasileira, a dignidade da pessoa humana é o centro. Né? E claro que esse princípio da dignidade da pessoa humana foi construindo ao longo da história. Né? Vamos ver aqui, em 1800, né? Não era errado ter escravo. Como assim? Né? Hoje, para a gente, isso é um absurdo. Né? Por isso, a dignidade da pessoa humana ela foi sendo construída. Né? Hoje é crime, né? Eu tenho homofobia. Né? Há 30 anos atrás, a gente ficava chamando aí de mariquinha. Né? Claro que era um absurdo, errado, né? A gente debochando, a gente, né, humilhando, ferindo a dignidade da pessoa humana. Hoje, isso, na legislação, isso é um erro, isso é uma falta. Então, por isso, o princípio da dignidade humana ela vai sendo construída. Então, está ali num dos princípios do direito humano, né, que nessa dignidade da pessoa humana, porque ela possa desfrutar do meio ambiente saudável. Aí o nosso ambiente está tão insaudável, tão insalubre, né? Então, a gente, infelizmente, a nossa legislação está sendo ferida com isso. Tanta poluição, Belo Horizonte, tanto barulho, tão pouco verde que a gente possa desfrutar, né? Um clima extremamente quente, localmente, né, também, com efeito local. Então, a lei chama isso de ecologicamente equilibrado. A gente tem o direito, é um princípio da dignidade humana, a gente desfrutar, usar um ambiente equilibrado, um meio ambiente. Então, o princípio da dignidade, esse princípio, ele vai da questão da saúde humana, da própria existência humana. Porque se no momento que a gente, a gente fere, vai destruindo a questão ambiental, de todo a gente está agredindo a pessoa humana, né? Se a poluição que causa câncer de pulmão, causa problema respiratório, destruição da camada de ozônio, causa problema na pele, que causa câncer de pele, produtos agrotóxicos, etc., que causa problemas. Né? Então, nós estamos de uma certa forma, indo contra a dignidade humana, porque a gente está indo contra a própria saúde e a existência física humana. Né? Então, a lei ela tem isso, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, é direito fundamental reconhecido
na Conferência das Nações Unidas, né, sobre o ambiente humano, né, principalmente para o ser humano, reafirmado na Declaração de Rio, do Rio 92, sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na Carta da Terra, de 1997, 2000 também, em várias constituições, até antes da do Brasil, né, constituições modernas, como Portugal, que ficou errado, né, desculpa, né, letra minúscula, na Espanha, no Brasil. Aliás, a legislação brasileira da questão ambiental é uma legislação muito moderna, uma legislação muito bem vista pelo mundo, é uma legislação muito boa, só não é aplicada, né? Infelizmente, ela não é aplicada como deveria. Mas é tanta regra, mas acaba com as mineradoras. A mineradora não ganha, né? Elas são pobres, coitadas. As mineradoras, tadinhas, elas são pobres, coitadas mesmo. O princípio da natureza pública. Então, o meio ambiente ele é público, ele não é de alguém, né? Então, a proteção ambiental, a previsão legal para que ocorra a proteção ambiental é um valor a ser obrigatoriamente assegurado e protegido para o uso de todos. A gente não quer ver as cataratas do Iguaçu, a gente não quer lá, às vezes, conhecer os lençóis maranhenses. A gente tem esse direito, a população futura tem esse direito, né? Então, é importante, é interesse geral, isso é um princípio da natureza pública, princípio do direito público, a gente tem um ambiente ecologicamente equilibrado, né? Já falei disso, né? A gente vai... e isso, né, leva a gente ter organizações, sociedades, né, que possam trabalhar nesse sentido, zelar por isso, né? Ter leis que controle e faça, né, respeitar o objeto do Estado, né, que é a questão do meio ambiente. Então, o princípio da função social da propriedade. Então, eu também tenho o direito da propriedade, né? Não, você tem, às vezes, uma mata, ela pode ser de uma propriedade, né, de alguém. Então, mas antes disso, né, é garantido o direito de propriedade no nosso país. E nós não vivemos num país comunista, então você tem o direito da sua propriedade, você adquiriu aquilo ali, ok, é lei, né? Porém, essa propriedade, às vezes, ela tenderá a uma função social. Por exemplo, eu tenho uma mata, e aí eu vou desmatar, e aí eu mato uma nascente que vai matar um rio, tá entendendo? E que vai abastecer para as pessoas. Então, a propriedade hoje é direito fundamental, mas não pode ser colocado na suprema condição de ilimitado e inatingível. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, então, a limitação da propriedade, você tem ali a questão dos fins éticos, sociais da comunidade, que vão estar lá, o proprietário pertence a ele, mas a gente tem que ver aquilo que pertence, né? Ele tem o direito, né? Ele é o proprietário, a gente não pode desconhecer isso, porém, tem as limitações. No momento que ela atinge a vida social, no momento que ela atinge fins éticos, né? Então, a função social, por exemplo, da propriedade rural, da Constituição Federal de 88, no artigo 186, vem dizer: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em leis, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional, adequado. E ao longo da história do Brasil teve muito isso. Então, por exemplo, tinha uma nascente, um rio, e o cara represava aquele ali. Não, porque a água é minha, nasceu na minha propriedade, é minha. Aí o cara lá embaixo era afetado pela falta d'água. A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. A exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, tem
prever isso. Então, ela tem essa função social, às vezes, aquela propriedade. Aí agora a gente entra num outro princípio do direito ambiental, que é o poluidor-pagador, né? Que está aí, que quer dizer, o que é esse poluidor-pagador? Primeiro, você vai pagar imposto, né, por aquilo que você está tirando, pelos bens minerais ou pelos recursos naturais, de água, mineral, sei lá o que for que você está tirando, né? Mas muitas vezes, né, você vai causar um dano ambiental. E esse dano, né, você tem que pagar por ele. Você pode pagar por esse dano. Se você causou dano, antes disso, né, você não paga para poder causar o dano. Isso é um erro, né? Você paga pelo dano que você causou. Além disso, né, então está aqui, ó, na reparação integral. Então, se causou um dano ao meio ambiente, você tem que reparar, né, esse meio ambiente. Então, você vai estar sujeito a infratores, pessoas físicas, jurídicas, sanções, tanto penais, quando tem um dano ambiental, com um problema ambiental, administrativas, da obrigação de reparar os danos ambientais. No artigo 4º do inciso 5, recepcionada pelo novo ordenamento constitucional, vem dizer o quê? A imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização, recuperar e indenizar. Às vezes são os dois, às vezes é um ou outro, pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, tá? Então, aquilo que nós já estudamos até lá atrás, né? Uma mineradora, quando ela minera, né, ela causa uma poluição, a responsabilidade objetiva do poluidor. Então, é o poluidor obrigado a pagar algum dano ambiental, independente de existência de culpa ou não. Então, poluir um rio, ele é obrigado a pagar. A mineradora lá em Brumadinho, lá em Mariana, tá? A Vale, ela é obrigada a reparar os danos ao meio ambiente e a terceiros afetados. É um absurdo a gente ver a Samarco. Até hoje não tem. Pode ser que já até tenha entregue as casas, mas recentemente não tem entregue as casas, depois de 4, 5 anos, destruiu as casas das pessoas. Uma coisa banal para uma mineradora. Ela criou-se uma fundação, né? Criou-se uma fundação, botou lá um cabide de emprego, de da Itália, pagando passagem da Itália para vir para cá. Um salário de um ano para uma pessoa que eles pagaram naquela fundação Renova que eles criaram, dava para construir uma casa para uma pessoa. Absurdo. Né? Ah, não, mas nós já fizemos, nós já despoluímos o rio, nós já tudo bem. Mas o primeiro afetado são aqueles pobres ali que destruíram a casa deles. Né? Então, além disso, poluidor-pagador, hoje a doutrina reconhece o princípio do usuário pagador. O que é isso? Ele está usando aquele meio ali, então ele tem que fazer pagamento dos serviços ecológicos. Então, hoje, se causou o dano, ele paga, ele repara e paga a multa. Além disso, ele tem que fazer os pagamentos dos serviços ecológicos. Retirou madeira, né? Retirou minério, retirou água, cortou terreno, acabou com nascente. Ele tem um pagamento de serviço ecológico para conservação do meio ambiente, tá? Que é chamado de pagamento por serviços ambientais. Hoje, a lei permite isso. Gente, espero que talvez vocês estejam me escutando, mas eu quero que vocês tenham, né, um olhar diferente para as mineradoras, mas que vocês sejam empregados dela. Tá? Não tem mineradora santinha. Tá? A maior parte das mineradoras trabalham para outros países. Né? A própria Vale, né, tem acionistas em outros países. Se você pensar que já foi retirado em Minas Gerais, talvez Minas Gerais tenha sido o estado que mais deu lucro para o país, até hoje. O que é Minas Gerais hoje? Pensa em Ouro Preto, pensa em Mariana, pensa em Belo Horizonte. É para a gente ser um
puta de um estado rico, de estradas boas, de hospitais bons, de escolas boas. Vai lá ver as mineradoras canadenses lá, o que elas devolvem lá para a comunidade. E elas vêm aqui, nos usufrui, tira, não deixa nada para a comunidade, nada, zero. Ah, construir uma praça. O que é isso, perto do que elas constroem no país dela lá? Vai ver as lá mineradoras inglesas, se elas lá nos países dela, do país dela, ela não devolveu à população hospital bom, escolas boas, ruas pavimentadas, arborizadas, parques verdes, deu qualidade de vida àquela comunidade ali. Não, ao redor de Belo Horizonte é tirar, sugar. Minas Gerais é sugar. Você não já percebeu? Ou é no agro, ou é no minério. E o que fica para Minas Gerais? Enchente, afogamento, é estrada destruída, é isso que elas deixam para a gente. Aí elas vão embora, deixam aquelas minas, né? Às vezes recompõem. E antigamente recompunham, sabe com o quê? Que é eucalipto e leucina. Plantas exóticas, que não nasce nada embaixo. Ambas eu já estudei. As duas já estudei. Nada nasce embaixo delas. Só ficam elas. Então, infelizmente, é isso. Né? Então, o princípio do poluidor pagador é tentar, né, computar o preço do produto. Então, isso aqui, ó, se o cara ele está pagando, né, por aquilo, ele está pagando pelo dano ambiental, que ele passe para o preço do produto que ele vai vender, que ele vai levar lá para a China, para Canadá, fora. Né? Não é nós, né, que estamos ali próximo da mina, que vivemos aquele risco todo dia, que temos que pagar por aquilo, não. Não é quem está lá em Congonhas, quem está lá em Ouro Preto, quem está lá em Mariana, quem está lá em Brumadinho, quem está lá em... que tem que pagar por esse preço, não. Quem tem que pagar por preço é quem está usufruindo disso, que não somos nós, não, tá? Você está se achando muito rico, muito poderoso. Não, não somos nós. Tá? Infelizmente, não somos nós. Isso está ficando para o bolso deles. Né? Então, o princípio do controle do poluidor pelo poder público. Então, deve-se, então, um outro princípio, né? Poluidor pagador, ele tem que pagar pelo dano e também pelo recurso que ele está tirando. Né? Hoje tem isso. Ah, mas não dá, então passa isso para o produto, né? Como o nome já dizemos. Então, o princípio do poluidor. Então, quem deve controlar isso é o poder público. Cabe ao poder público manter, preservar, restaurar os recursos naturais. A mineradora vai restaurar, tal, então cabe ele manter e fazer papel de polícia, investigar, olhar, tá? Né? E é importante que estabeleça solidariedade de todos os entes do poder público, então do Ministério Público, do IBAMA, tá? Da Polícia Florestal, para que possa solidariamente trabalhar para preservar, proteger o meio ambiente. E do cidadão, as organizações, as entidades, né? Além do poder de polícia, se exterioriza, aplica, utiliza esse princípio, a composição, ajustamento de conduta. Então, às vezes, é preciso. O que é esse ajustamento de conduta? E quando não cumpriu algo, quando não fez algo, tem esse ajustamento de conduta que é dada às mineradoras ou quem está poluindo. Então, o Estado, né, como já disse, deve assegurar o equilíbrio harmonioso entre o homem e seu meio ambiente. Então, tem entidades, né, como o IBAMA, como Secretaria do Meio Ambiente, para fazer esse papel, tá? De proteger o meio ambiente para o bem nosso, para o bem deles, para o bem futuro da humanidade. Né? Não é só chegar aqui, retirar e deixar o caco para a gente.
Antigamente a gente falava assim, chupou laranja, deixou para a gente o bagaço. É isso que é feito no nosso estado, infelizmente. Tiraram o ouro, né? Levou embora. Vou para a Inglaterra, coitado de Portugal, ficou com alguma coisa, uma grande maioria foi para a Inglaterra. Tanto que hoje os portugueses babam ovo pelos ingleses, né? Tem uma relação de subserviência aos ingleses. Infelizmente. Roubaram, tirou ouro e agora é outros minérios. Não sei aonde mais querem. Né? Não estou falando que não possa tirar. Tire, mas deixem algo bom para nós, para a população que viveu ali. Né? Construa algo para eles. Né? Você fala, não, eu dou emprego. Isso é sacanagem com o povo. Esse uso aí de dar emprego, porque o desemprego está enorme. Não, vai vir minerador, vai dar emprego. Será que não tem uma outra forma do nosso povo ganhar? Será que não tem? Né? Eu fico pensando, gente, a gente tira ali aço, inox, não conseguimos construir uma panela. Tem uma panela boa. Tem a Tramontina. Que panela Tramontina porcaria. Fiquei lá em Portugal, trouxe panela de lá. As panelas inglesas. Sabe onde eu aço inox? Aqui, nosso. Aí a gente compra a panela deles, sabe? Aquele quilo do aço deve ter ido lá por 15 centavos, por aí, que fez aquela panela, às vezes 1 quilo que fez aquela panela. Eu comprei a panela por R$200. Foi vendida a 15 centavos. Vocês entendem o que é isso? O que o nosso país faz, o que a gente passa? O princípio da consideração da variável ambiental no processo decisório política de desenvolvimento. O que é isso? Ao decidir sobre o desenvolvimento de uma cidade, ao decidir sobre o desenvolvimento do país, ter como ferramenta decisória importante a ser olhada o meio ambiente. Eu vou decidir se construir uma fábrica. Vai dar emprego, que beleza. Ali tem gente, tem morador de pé, beleza. Mas e a questão ambiental? Ali não tem um rio? Você viu que vexame que teve há pouco tempo? Nossa, gente, os empresários mineiros, nós somos calhordas, um povo podre, um povo ruim. Me desculpe falar isso, mas povo que não tem interesse para o povo, não tem interesse pelo Estado, tem interesse pelo dinheiro, só pelo dinheiro. Né? Não estou falando que o empresário não deva querer, que nem você não deva querer ganhar dinheiro. Acho que você deve querer, o empresário deva querer. Mas tem um equilíbrio aí, né? O empresário mineiro, se oferece a ele uma ferramenta, ele não quer. Ele não quer ter o risco de pagar aquela ferramenta, por exemplo, um software de computador. Ele prefere ir lá na China olhar e comprar um lá. Sabe? Às vezes você pode aqui desenvolver uma máquina para ele, não, ele prefere ir lá na China e comprar. Isso eu sei porque eu já senti isso, já tive reunião ali na FIENG. Coisa mais ridícula da FIENG, dos empresários, querer processar a população, querer processar o servidor público que falou do dano que a cervejaria iria causar na região. Perdemos emprego. Perde emprego, acaba com a água, morre desgraça. Né? Então, é pobre demais. Infelizmente, a mentalidade é muito pobre. Então, o princípio de considerar, se a gente quer um desenvolvimento, de considerar a questão ambiental. Então, mecanismo, né? Então você vai considerar a questão ambiental um mecanismo meio do qual se procura prevenir ou mitigar a poluição. Vai trazer uma fábrica? Beleza. Tem que ser ali, não tem um outro lugar, tem que ser em cima da nascente. Tem uma mata ali, não pode usar aquela outra região que não tem mata. Então, é uma ferramenta o meio ambiente. Então, é exigir na forma de lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental,
Então, isso é uma modalidade que se já tem, né? Outro princípio da questão do direito ambiental é a participação comunitária. É preciso dar informação. Não adianta, se você não informou a comunidade do que vai acontecer, para ela poder participar, para ela poder opinar. Né? Então, as resoluções de problemas ambientais deve ter caráter, né? deve ser exposto. A melhor maneira de tratar questões ambientais é segurar a participação da comunidade. A comunidade precisa saber, a comunidade precisa participar. Né? Então, induz acesso adequado à comunidade à lei, às questões ambientais que estão correndo, né? Por exemplo, no Conselho de Meio Ambiente, dá caráter, né? Disposição a isso. Por exemplo, expor sobre materiais e atividades perigosas. É importante a comunidade saber. O princípio da informação ambiental, o princípio da educação ambiental também cabe aqui. Né? Então, é garantia estabelecida por lei essa publicidade das situações, como licenciamento ambiental. Isso está na lei, né? Como relatório de impacto ambiental, a comunidade precisa ter acesso a isso. Tá? E o princípio da solidariedade, que é o princípio do desenvolvimento sustentável, que eu já até falei, né? Que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Tá? Então, isso está aí, né? Que é a solidariedade. O que é solidariedade? É pensar na comunidade futura, nas pessoas que irão vir ainda. Né? E o princípio da cooperação entre povos. A gente pesquisas que estão sendo feitas, dá condições de outras comunidades verem, de poder ajudar outras comunidades. Então, na questão ambiental. Tem outros princípios, tá? Nós vamos ficar só nesses aqui, que são princípios eu termino. Pessoal, desculpa, eu caí aqui, nem vi. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Obrigada, Ederson. Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu não sei na hora que travou aqui. Mas eu vou disponibilizar os slides lá também para vocês, tá? E a aula. Então é isso, tem uma aula gravada que eu postei, que vocês podem assistir. A próxima aula, sim, é um assunto muito importante mesmo, Nicole. Obrigado, gente. Deixei para vocês lá. Abrir o fórum de novo, para quem entrou depois, né, que não respondeu o fórum, entre lá, tá, pessoal? Tá lá, e a aula que vem a gente continua sobre essa temática, depois nós vamos... que bom, Gabriela, que bom. A intenção é essa mesmo, a gente ter essa percepção, né, de que não tem bonzinho com a gente, não. Tá? A gente tem essa visão, mas a mineradora está dando emprego. Tá bom, tudo bem, está dando seu emprego, mas ela está ganhando, ela não está ali, ela está tendo seu lucro. Eu já trabalhei, gente, assim,
minha esposa também um pouco com os canadenses, sabe? Eles têm muitas mineradoras. Os caras não perdem uma. Né? Então, por exemplo, a gente já tentou fazer convênio com eles na área de educação. Eles nunca vêm para falar assim, não, a gente quer oferecer uma tecnologia, ou nós vamos trazer gente de alunos de vocês aqui para o Canadá, fazer uma parceria. Todas as vezes que a gente tentou isso, eles perguntavam assim, quanto que nós vamos ganhar? Eles não perguntavam o que nós vamos ganhar, porque pode ganhar, por exemplo, cultura, pode ganhar transferência de conhecimento, pode ganhar experiência de vir aqui, a gente ir lá, aprendizado, não, mas eles queriam ganhar financeiramente. Sempre, na maioria das vezes, é assim. A mesma coisa os australianos, que nós já tentamos trabalhar com eles na área de educação, e também na área, e eles também da área de mineração, sempre tem essa intenção. Infelizmente, às vezes a gente passa por bobo brasileiro, né? Deixamos, olha que lindo, maravilhoso, né? Quantas coisas foram já retiradas da floresta amazônica que viraram princípios ativos em medicamentos e que ficou para a indústria americana, para a indústria, outra indústria, não para o Brasil, né? Porque patenteou-se aquele princípio, um delas é a pilocarpina, que é até esqueci do nome da planta, que é um produto usado no colírio, que é caríssimo, quando a pessoa está ficando cega, ela é utilizada, acho que também no shampoo, etc. Mas então, esse tipo de coisa a gente tem que ter percepção, né, de que a comunidade local ali tem que ganhar, nós temos que ganhar, e eu estou trabalhando, né, eu estou dando o meu trabalho, eu estou dando o meu suor àquela empresa, então não é um favor que ela está fazendo a mim. Claro também que nós não vamos brigar com a empresa, sair brigando, tirando elas aqui, mas tem que ambos ganharem, né, a comunidade, quem trabalha, tem que ganhar, ambos têm que ganhar, não só um ganhar. A gente vê esses países, né, que tanto já usufruiu de povos da África, da Índia, né? Alguns filmes vale a pena vocês assistirem, como a Índia foi solapada pela Inglaterra, e mesmo a África também, pouquíssimo tempo, né? O Mandela, porque aceitava ser colonizado pela Inglaterra, ficou preso, né? Esse motivo de prender, né? Então, assim, vale a pena a gente ter conhecimento disso para o bem nosso, para o bem dos nossos filhos, para o bem do povo que nos cerca. Tá, gente? Então, obrigado aí, boa noite, bom descanso, e na aula que vem a gente continua essa temática, falo de novo, tem uma aula gravada, se tiver a oportunidade de ver essa semana ou na outra, tudo bem, e vamos, depois, a gente vai encerrar a aula possivelmente com a mesa redonda sobre direitos humanos. Boa noite, um abraço para vocês, gente, bom descanso.